Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente, de Lógica Proposicional. Aula número 5, Equivalência Lógica. Aula importantíssima, pois se você entender bastante essa aula de equivalência lógica, você terá grande facilidade em resolver os problemas na área de lógica proposicional, ok? Essa aula é dedicada a você, aluno universitário, é dedicado a você que está se preparando para concurso público e é dedicado a você que quer aprender um pouquinho mais sobre este assunto, ok? Vamos lá. A nossa agenda é, primeiro vamos recordar um pouquinho a aula 4, né? Depois conceitos básicos, equivalências lógicas notáveis, sem importância vital você entender essas equivalências, que através dela você resolverá facilmente alguns problemas, ou a maioria dos problemas de lógica proposicional, né? Exercício de assimilação, exercício de fixação e, como sempre, um exercício proposto que é de importância vital que você faça, tá? Então, vamos lá ao nosso assunto, né? Recordando a aula número 4, a aula anterior, né? Então, falamos de tautologia, né, de importância vital, falamos de contradição e falamos também de contingência. 3 assuntos importantes. Uma aula bastante rápida, mas que você, através dessa daí, você começa a entender o que é tautologia, o que é contradição, o que é contingência, né? Que você observa que, na maioria das vezes, você tem sempre contingência nos problemas de lógica proposicional, né? Uma expressão na verdade, outra expressão tudo falsidade, e outro pode ser falso e verdadeiro, né? Vamos lá, proposição equivalente, né? Na verdade, quando a gente fala de proposição equivalente, a gente está falando que tem a mesma tabela verdade, né? A gente já viu o conceito de tabela verdade. Vamos ver um exercício aqui. Observe P, tá? E Q, tá? Duas proposições. E aqui as condições, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. P implicando em Q, você tem isso aqui que a gente já viu também em aula, na aula 3, né? Ok? Agora, não P implicando em Q, simplesmente seria a negação dessa aqui, tá vendo? Negação, tá? Não Q seria a negação dessa, e P e não Q seria isso aqui, né? Então, P e não Q seria isso aqui. Então, observe que não P implicando em Q é a mesma coisa de P e não que. Olha, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 falso. Então, em qualquer questão que você tenha alguma coisa falando de não P implicando em que, você pode substituir o similar por P e não que. Seria exatamente igual. Essa condição é exatamente igual a essa, né? Interessante a gente começar a perceber essas proposições equivalentes com a mesma tabela verdade, ok? A simbologia que se usa para dizer que eles são equivalentes é justamente esse símbolozinho aqui, né? Observe que ele é bem diferente deste símbolo aqui e deste outro símbolo também, que pode ser se e somente se, quando você tem aqui também uma setinha para o lado esquerdo, né? Então, vamos lá, equivalências notáveis. P é equivalente a não, não P, tá? P seria verdadeiro e falso, não P, falso e verdadeiro, e não, não P seria verdadeiro, aqui falso. Observe que esta coluna é igual a esta, né? Então, quando se fala de P, é equivalente a não, não P, ok? Exercício de assimilação. Hoje é feriado, aí eu digo, não é verdade que hoje não é feriado, ok? Eu estou dizendo a mesma coisa, não é verdade que hoje não é feriado, eu estou dizendo que hoje é feriado, ok? Outra, isso chama-se dupla negação, né? Outra é indepotência, né? Uma equivalência notável importantíssima chamada indepotência, né? Então, P é equivalente a P e P. E P é equivalente a P ou P. Olha, tanto aqui I como O, né? Eles são equivalentes, né? Então, aqui P, PV, P e P seria a mesma coisa, né? Então, você começa a perceber que é tudo igual. Exercício de assimilação. João é engenheiro. João é engenheiro e João é engenheiro. É isso que eu estou dizendo. Né? Então, por isso que elas são iguais. Né? E essa outra condição aqui, P, equivalente a P ou P, seria P ou P, seria verdadeiro, 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 verdadeiro.
E o exemplo de assimilação 3 que a gente dá é João é engenheiro ou João é engenheiro, certo? Então, P e P. Então, são duas equivalências notáveis chamadas indepotência, né? Tanto com I quanto com o O. Né? Comutação, essa é uma equivalência importantíssima, né? Lógica notável. Veja, P e Q, as condições aqui a gente já conhece, P e Q seria isso, né? E Q e P é igual. Observe que esta coluna é igual a essa. Tanto faz eu falar P e Q, como Q e P é exatamente a mesma coisa. Elas são equivalentes. Isso chama-se comutação. Né? Exercício. João é casado e Renata é solteira. A mesma coisa de dizer Renata é solteira e João é casado. Tanto faz eu decidir. Num sentido, numa ordem ou em outra ordem, estamos dizendo exatamente a mesma coisa. Né? Agora, outra equivalência aqui de comutação, né? Observe, P e Q, P ou Q e Q ou P é exatamente as mesmas coisas, certo? Então, tanto faz, isso aqui a gente já viu em exercícios anteriores, em outras aulas, eu estou aqui mostrando que essas são equivalências notáveis, né? E aí você, exercício de assimilação é João é recifense ou João é carioca. É a mesma coisa dizer José é carioca ou João é recifense. Tanto faz dizer João é recifense ou José é carioca, como inverter José é carioca ou João é recifense. Né? Então, são equivalências notáveis. Né? Outra equivalência notável aqui, ó, importantíssima, P e Q, P, se somente se Q, e Q, se somente se P. É exatamente igual, duas colunas iguais, né? Tanto faz resolver uma como a outra são iguais. Então, às vezes, você, numa questão, ao mudar exatamente o P pelo Q, você tem a solução. Né? Então, P, se somente se Q, e Q, se somente se Q, P. Né? Então, são equivalências notáveis. Veja aqui um exemplo de exercício de assimilação 6. Né? É interessante que nós sempre apresentamos exercício de assimilação para você, evidentemente, fixar mais o assunto, né? Exercício de assimilação 6, João vai ao jogo, se somente se José vai ao cinema. É a mesma coisa de dizer José vai ao cinema, se somente se João vai ao jogo. Né? É exatamente a mesma coisa, né? Prova que é exatamente igual. Equivalência notável ainda, lógica notável de associação. Né? Eu posso dizer P e Q e R é a mesma coisa de P e Q e R. Eu simplesmente mudei a posição dos parênteses, né? Colocação, como já vimos em aulas anteriores, o uso de parênteses, né? P, Q e R, por isso que é importante você seguir a sequência das aulas. P, Q e R, aqui está as situações de cada um, falso, verdadeiro e assim por diante. Q e R está aqui, ó, Q e R, o que é que resulta? Agora, P e Q e R, ó, P e Q e R, né? O que é que ficou? Ficou isso aqui, certo? Agora, depois eu calculei aqui P e Q, está aqui P e Q, e depois eu calculei P e Q e R, né? Isso resolvendo primeiro e depois esse. Então, esse e este aqui, né? Também você observa que essa coluna é exatamente igual a essa, né? Tanto faz eu falar P, I, Q e R, como P e Q e R, né? Ou seja, mudou simplesmente a posição dos parênteses, né? São equivalências notáveis importantes para a solução de problemas, né? A associação também eu posso ter o P, O, Q, O, R, ou P, O, Q, O, R, né? Observe também a posição dos parênteses, né? Então, você observa, seguindo o mesmo exemplo, P, Q e R, você Q e R, né? Que é essa aqui. Então, P, O, Q e R, está aqui. Depois eu calculei aqui P, O, Q, vocês também já viram na aula 3 e assim por diante. E depois P, O, Q e R, né? O R. Então, você tem exatamente. Então, esta coluna é exatamente igual a esta, né? Então, são equivalências notáveis no sentido de associação, né? Outra equivalência notável importantíssima é a distribuição. Tanto faz eu dizer P, I, Q, O, R, como P e Q ou P e R, né? Observe que é como se eu tivesse feito isso primeiro e depois isso aqui, né? Então, P e Q, depois P, O, R, né? Então, a mesma coisa de P e Q ou P, Q e R. Ou seja, eu fiz esse com esse, coloquei aqui, depois
né, considerei este sinal aqui, né, a importância dessa simbologia aqui, o O, né, operador notável. Então, P e R, né? Então, são equivalências notáveis. Então, aqui está a solução também mostrando. A P, Q e R, a gente já conhece. Calculamos aqui P ou R e calculamos essa primeira expressão, P e Q ou R. Está aqui o resultado, né? Depois, para atender esse segundo membro aqui, de equivalência notável, calculamos P e Q, depois P e R, né? E depois calculamos P e Q ou P e R. E observa que esta coluna é igual a esta, né? Importância vital dessas duas colunas. Tanto faz eu escrever isto, eu estou dizendo assim, né? Como escrever isto aqui é uma equivalência notável de distribuição. Vamos ao exercício de assimilação 7. O cavalo de Maria é branco e o cavalo de José é preto ou cinza? O cavalo de Maria é branco e o cavalo de José é preto ou cinza. Observou? As duas aqui. Estou dizendo isso aqui. Então, aqui, na verdade, depois eu calculei P e Q, depois P e R, e botei o operador aqui, ou, né? P e Q ou P e R. Você observa que quando eu fiz isso, essas duas colunas são iguais. Tanto faz eu dizer o cavalo de Maria é branco e o cavalo de José é preto e cinza, como também eu dizer assim, o cavalo de Maria é branco e o cavalo de José é preto, ou o cavalo de Maria é branco e o cavalo de José é cinza. Tanto faz eu dizer de uma maneira como de outra. Aqui você tem uma maneira mais sintética de falar, aqui você tem uma maneira mais detalhista, né, prolixa, de você dizer o cavalo de Maria é branco e o cavalo de José é preto, ou o cavalo de Maria é branco e o cavalo de José é cinza, né? Tanto faz dizer assim. Aqui você diz de uma maneira expressando com poucas palavras e aqui com mais palavras, mas essas duas proposições aí são equivalentes, né? Outro da distribuição, né? Lá a gente viu usando o I e O, agora vamos usar o e I. Ó. P, O, Q e R é equivalente a P, O, Q, I, P, O, Q, o P e R, né? P, O, Q, I, P, O, R, né? Então, outra equivalência notável. Usamos sempre aqui o mesmo padrão, né? Estamos utilizando. Calculamos esse primeiro aqui, P, O, Q e R, temos esse resultado. Depois calculamos a expressão P, O, Q, depois P, O, R, e depois calculamos P, O, Q e P, O, R. E você veja que essas duas colunas são iguais. Ó. Todas as duas amarelinhas mostramos que são iguais, são equivalências notáveis, né? Vamos mais um exercício de assimilação, dessa vez o exercício 8. José é magro ou João é gordo e baixo. É a mesma coisa de dizer José é magro ou João é gordo e José é magro e João é baixo, né? E João é baixo. Então, você começa a perceber que na equivalência, nesse exercício de assimilação 8, eu estou propondo essa distribuição de maneira diferente, usando aqui o I, né? O I está aqui, né? Então, você começa a perceber que é uma maneira de ressaltar. José é magro ou João é gordo e baixo. José é magro ou João é gordo e José é magro e João é baixo, né? A transposição. Transposição está aqui, ó. P implica em Q, é equivalente a não Q implica em não P, né? A transposição, tirei de uma posição para outra. O Q aqui estava como segundo, aqui passou para primeiro, né? É evidente usando esse símbolo de implicação, né? Então, P e Q, P implicando em Q, está aqui, né? O resultado. Não P, a gente calculou, não P, está aqui. Não Q, está aqui. Aí, não Q implicando em não P, você começa a perceber que esta coluna é igual a esta, né? Ou seja, tanto faz eu escrever P implicando em Q, como escrever não Q implicando em não P, né? E aí, exercício de assimilação 9, que é a importância vital. Se hoje é domingo, então João está de folga. É a mesma coisa dizer, se João não está de folga, então hoje não é domingo. Se João não está de folga, implica que hoje não é domingo, né? Ou seja, P e Q é a mesma coisa de escrever dessa maneira. Observe que nessa primeira implicação aqui, né? A proposição aqui de implicação, você tem se hoje é domingo, então João está de folga, implica que João está de folga. Na segunda, se João não está de folga, então
então hoje não é domingo, né? Interessantíssima essa de transposição, né? Mais outra de implicação material, né? Olha, P e Q é equivalente a não P ou Q. Não P ou Q, né? Vamos ver. P e Q está aqui. P implicando em Q, a gente já viu isso, né? Não P, ó, não P, negativa de não de P, está aqui. Aí não P ou Q, olha, não P ou Q seria verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ou seja, esta coluna é igual a esta. Eu estou dizendo que P implica em Q, mas a mesma coisa de escrever não P ou Q, né? Exercício de assimilação 10. Haja exercício de assimilação, tá vendo? Se hoje é domingo, então João está de folga. Se não é domingo, o João está de folga. Ou seja, se hoje não é domingo, João não está de folga, né? Então você bota aqui, ó, se hoje é domingo, então João está de folga. Aí eu digo, se hoje não é domingo, o João está de folga, né? O João está de folga, né? É uma maneira de implicar aqui, ó, não P, tá vendo? Não é domingo, hoje não é domingo, e que João está de folga, né? Ou seja, na primeira você tem aqui o P, hoje é domingo, e João é que, né? Então, tanto faz eu escrever isso como isso aqui, seria exatamente a mesma coisa. Se você está gostando desta aula, como das outras aulas de proposição, preparadas com muito cuidado e zelo para você aprender facilmente o assunto, deixe seu like, inscreva-se no meu canal, que é importante, divulgue nas suas redes sociais, não seja egoísta, divulgue, é importante. Qualquer dúvida, mande para am6.gmail.com e teremos imenso prazer em atendê-lo. Lembrando, se for uma questão, indique a origem, se é um livro, se foi um concurso e assim por diante, para a gente, evidentemente, comentar e divulgar a solução, né? Quando eu divulgar a solução. Continuando, né? Continuando, vamos lá, mais algumas equivalências notáveis. Equivalência material. Observe a equivalência material. P, se somente se que, é equivalente a dizer P implica em que e que implica em P. Então, mais uma vez, nós lançamos uma dessa tabela verdade, P e Q, né? P implicando em se, somente se que, está aqui o resultado, a gente já viu isso várias vezes. P implicando em que, estamos aqui o resultado. Depois Q implicando em P, quer dizer, o inverso. Tá? E aí nós vamos ter uma coisa interessante, que é P implicando em Q e Q implicando em P. Então, observe que esta equivalência aqui, ó, P e Q, essa proposição é equivalente a esta outra aqui. Ó. Isso exatamente P implicando em Q e Q implicando em P. Né? Então, VVFFV, VFFV também. Né? Vamos mais um exemplozinho que é importante, exercício de assimilação 11. Né? Carlos está tomando banho, se somente se Renato está almoçando. Olha, Carlos está tomando banho, se somente se Renato está almoçando. É a mesma coisa dizer, se Carlos está tomando banho, ok? Então Renato está almoçando, ok? E observe que é uma outra equivalência notável importante, é a equivalência material. Tá? Mais outra equivalência material importante, ó, P, se somente se que. Eu posso escrever também P e que, ou não P e não que. Tá? Então, aqui estão os valores, P e Q, não Q. Aqui expressamos essa primeira aqui, proposição, né? P, se somente se Q, está aqui o resultado. Depois calculamos essa outra proposição, P e Q. Depois essa outra aqui, ó, não P e não Q, não P e não Q, ó, não P e não Q, está aqui. E agora fazemos a expressão completa, né? Ou seja, P e Q ou não P e não Q. Então, você veja que VFFV é exatamente igual a essa primeira expressão aqui. Então, tanto faz eu escrever isto como escrever isto. Aqui de uma maneira concisa e aqui de uma maneira prolixa, né? Então, exercício de assimilação 12. Carlos está tomando banho se somente se Renato está almoçando. Então, Carlos está tomando banho e Renato está almoçando, ou, observa aqui dizendo, ou, né? Carlos não está almoçando e Renata não está, Carlos não está tomando banho e Renata não está almoçando, né? É importância vital a gente entender isso aqui, tá? Então, você veja que tanto faz eu escrever isso como isso. Aqui eu digo uma frase bem simples e aqui eu tenho que dizer uma frase
bastante longa e usando aqui o operador OU, né? Regras de Morgan, né? Essas regras são importantíssimas, a gente vai ver no exercício adiante que a gente, através dela, resolve rapidamente um exercício, né? E muitos exercícios são resolvidos sem entendimento da regra de Morgan. Primeira, não P e Q é equivalente a não P ou não Q, né? Então, está aqui P e Q, não P, não Q, aqui P e Q, está aqui, ó. Agora, não P e Q está aqui, ó, simplesmente o oposto, não P e Q, falso, verdadeiro, verdadeiro, aqui verdadeiro, 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 e não P e não Q, ó, não P e não Q, você vai falso, verdadeiro, 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 ok? Não P ou não Q, então são iguais, né? Tanto faz eu escrever isto como isto, né? Mais um exemplozinho de assimilação de suma importância, né? Carlos é engenheiro e treinador de futebol. Carlos é engenheiro e treinador de futebol, né? Então, Carlos é engenheiro e Carlos é treinador de futebol. A negação disso é Carlos não é engenheiro ou não é treinador de futebol. Ou não é treinador de futebol, né? Tanto faz dizer isso como isso. A negação do que está escrito aqui no início é exatamente Carlos não é engenheiro ou Carlos não é treinador de futebol, né? Mais umas regrinhas importantes de Morgan, né? Observe, não P ou Q é equivalente a não P e não Q. Você veja que eu inverto aqui, né? Aqui passa a ser o ou, passa a ser I, né? Como lá também é o contrário, né? Então, P, Q, não P, não Q, P ou Q, está aqui, ó. Não P ou Q está aqui, ó. Falso, 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 verdadeiro. Aqui, não P e não Q, ou seja, não P e não Q seria falso, 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 verdadeiro. Então, é igual, tanto faz eu escrever isso como escrever isso, né? Então, aqui está o exercício de assimilação. Veja, Carlos é engenheiro ou treinador de futebol, ok? Carlos é engenheiro ou Carlos é treinador de futebol. Tanto faz eu dizer, a negação seria Carlos não é engenheiro e nem é treinador de futebol. E nem é treinador de futebol. Então, essa expressão aqui, escrita desta maneira, é a mesma coisa dessa daqui, é equivalente, ok? Vamos lá, um exercício de fixação para aplicação aí da lei, as regras de Morgan, né? Dizer que não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto é logicamente dizer o quê? Que Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Pedro não é pobre e Alberto não é alto. Pedro é pobre ou Alberto não é alto. Se Pedro não é pobre, então Alberto é alto, né? Observe que confusão, né? E por último, se Pedro não é pobre, então Alberto não é alto, né? Então vamos lançar a mão aqui das regras de Morgan. Você veja que a importância vital dessas equivalências lógicas, né? Equivalências notáveis lógicas, né? Essas equivalências lógicas notáveis são importantíssimas para resolver. Pedro é pobre, a verdade é que Pedro é pobre, né? P. Alberto é alto, ok? Então, a negação, a proposição não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto, é escrito aqui, ó, não P e Q. Né? Isso lembra a regrinha de Morgan. Né? É escrito assim, não P e Q. Né? Pedro, não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto. Então, pela regra de Morgan, não P e Q é equivalente a dizer não P ou não Q. Mostramos em slides anteriores. Né? De suma importância isso aí. Então, na verdade, o enunciado posso dizer que Pedro não é pobre, ó, negativa, ou Alberto não é alto. E onde é que está escrito Pedro não é pobre ou Alberto não é alto? Na letra A, né? A letra A. Então, com o conhecimento da regra de Morgan, você veja como ficou simples essa questão, né? Evidentemente, vocês têm que internalizar essas regras que nós mostramos, né? Essas equivalências lógicas notáveis, é importante, né? Ou memorizar, eu não gosto muito dessa palavra memorizar, mas é você ter um insight, ou seja, entender como ela é construída, né? Que aí você não vai se esquecer jamais. Memorizar você pode se esquecer até na hora da prova, pelo nervosismo e tudo mais. Então, de suma importância isso aí. Então, agora também deixamos um exercício proposto. Se os tios de músicos sempre são músicos, então eu posso dizer o quê? Os sobrinhos de não músicos nunca são músicos, os sobrinhos de não músicos sempre são músicos, os sobrinhos de músicos sempre são músicos, os sobrinhos de músicos nunca são músicos, e os sobrinhos de músicos quase sempre são músicos. Né? Isso aqui está dizendo o quê? Né? Você veja que a aplicação das equivalências evidente e lógica notável, você resolve esta questão. É importante que você resolva, qualquer dúvida, mande para o meu e-mail.
eu então mando lá nas mensagens, certo? Se comunique conosco, de tal maneira que a gente avalie como está o seu progresso. Né? A próxima aula seria de implicação lógica e regra de inferência. Lembro que até essa aula 5, nós praticamente cobrimos tudo que é necessário para fazer uma boa prova na maioria dos concursos de lógica proposicional. Né? A partir daí, são complementos que nós vamos apresentar. Então, se eu pegar agora, por exemplo, a do Banco do Brasil, né, o próximo concurso que vai ter, você veja que até a aula 5 nós vimos praticamente tudo o que é exigido lá na programação deles. Né? Então, se gostou dessa aula e das outras aulas, é interessante que você assista a sequência, não pule nenhuma, deixe seu like, deixe que gostou, para receber as atualizações do canal, inscreva-se no canal, é importante, né? Você se inscrever no canal, divulgar nas suas redes sociais, e qualquer dúvida, mande para o meu e-mail, que eu terei imenso prazer de atender. E sempre pense, alguém que lutou até o fim nunca será um fracassado, pois a verdadeira derrota é desistir, né? Não se esqueça disso, é de suma importância. E até uma próxima aula.